Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto. Vamos estar agora adorando ao nosso Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos começar lendo os versos que se encontram em João 4, versículos 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes que adorarão o Pai que procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, vamos juntos, vamos louvar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Jesus, em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e do seu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha, brilha, brilha mais. E só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, para Te agradecer. Tu és o Rei dos Reis. Ó Deus, obrigado por estar em Sua presença. Obrigado, ó Pai. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Vamos do início. Os reinos se abalam, os sonhos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Ó Deus, a Tua igreja Te adora, por isso nós estamos aqui. Estamos alegres, ó Deus. Estamos alegres porque estamos em Sua presença. Muito bom dia. Que você possa estar aí no conforto do seu lar, adorando a Deus, glorificando o nome dEle. Que você possa, juntamente conosco, neste domingo tão belo que Ele nos concede, estar assim agradecendo, glorificando, porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, tem nos livrado de todo o mal, mediante tudo isso que tem acontecido. Mas Deus, Ele é perfeito, Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos guarda, Ele nos protege. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Chame aí
seu pai, a sua mãe, a sua irmã, o seu irmão. Vamos continuar glorificando a Ele. Maravilhosa graça. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz, vamos, para o meu caos e faz o órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória. O Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus. Maravilhosa graça. VJ tá abençoando a gente, né? O Felipe, a Jamile, toda essa galera aí. Como é bom ouvi-los, como é bom poder cantar junto com eles. Nesse momento nós teremos o nosso período de dízimos e ofertas. Por isso,
vai estar sendo disponibilizado aí na sua tela a conta bancária da nossa igreja e um QR Code, que é um link que você pode acessar, né, um site que você coloca ali o valor que você deseja contribuir, seja através de cartão de crédito ou boleto bancário, porque de repente você não é correntista da mesma conta da igreja. Então você vai ter acesso a isso. É só você apontar a câmera do seu celular para esse símbolozinho que está aí na sua tela e você vai ser direcionado para esse site. Ali você coloca os valores, os dados que você quiser, se for boleto ou cartão, e aí você consegue contribuir com a sua oferta e o seu dízimo para a obra do Senhor e tudo que está acontecendo aqui. Eu gostaria de ler para você um texto da Palavra de Deus, que é o Salmo 119, verso 108. Fala assim: aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. O momento de ofertório, momento de dízimos, é um momento de gratidão e de louvor ao Senhor. Por isso, se você é grato, se você está querendo realmente agradecer ao Senhor pelo sustento da sua casa, por tudo que Ele tem nos feito, pelo cuidado que Ele tem com a sua vida, eu gostaria de te convidar a adorar Ele também com a sua oferta e o seu dízimo. Celebre ao Senhor com aquilo que Ele mesmo te deu. Celebre ao Senhor com aquilo que você tem, desde os seus talentos até, inclusive, as suas finanças. E nós vamos honrar a Deus realmente de coração, quando fizermos isso de maneira plena. Que Deus abençoe a sua vida, ouça com muito carinho aquilo que Deus tem para cada um de nós nessa manhã. Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Alcântara. É com muita alegria que eu venho aqui poder gravar esse vídeo para os irmãos. E é muito bom podermos estarmos juntos, não fisicamente, mas juntos nesse tempo para louvar ao Senhor e para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Como a maioria já sabe, eu estou aqui no interior do Amazonas há mais ou menos um ano. E tem sido um tempo de muita entrega, de muitos desafios, mas também de muito aprendizado. E eu quero agradecer aos irmãos que têm orado por mim e que nesse momento eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos do que eu tenho aprendido aqui nesse tempo, do que Deus tem falado ao meu coração, principalmente durante esse tempo da quarentena. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus. Nós vamos ler o capítulo 6, do versículo 25 até o 34. Mateus 6, do 25 ao 34. Vamos lá? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiem, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Nesse texto, a gente vê muito claramente que Cristo, Ele nos assegura que Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe daquilo que nós precisamos e Ele mesmo irá prover todas essas coisas. O que acontece é que muitas vezes a gente transforma coisas que são supérfluas em coisas necessárias para a nossa vida. E isso acaba gerando em nós muita ansiedade, às vezes frustrações por não conseguir essas coisas. O que eu tenho aprendido aqui nesse tempo, principalmente, é a importância de viver com simplicidade e a importância de confiar plenamente no Senhor. Quando a gente percebe a beleza de viver com simplicidade, é algo que transforma a nossa vida, muda a nossa forma de ver as coisas, muda a nossa forma de viver. É claro que nós podemos almejar e sonhar com coisas grandes, isso não é errado. O que é o erro é que muitas vezes a gente coloca essas coisas no centro da nossa vida. A gente faz com que elas se transformem em prioridades, onde na verdade a prioridade é buscar o Senhor em primeiro lugar. E a gente pode sim
almejar coisas grandes, mas a gente precisa tomar o cuidado, porque às vezes de forma muito sutil elas tomam o centro da nossa vida e isso é um perigo. Quando a gente aprende a nos contentar somente com o necessário, a gente se torna muito mais grato por coisas simples, por outras coisas que não são tão necessárias, mas que a gente aprende a ser grato por elas. Eu vivi uma experiência lá no nosso treinamento. Nos 3 primeiros meses, a gente ficava num centro de treinamento missionário, né? E lá a gente tinha uma alimentação um pouco restrita. E aí, geralmente, umas 3 vezes por semana à noite, a gente tinha que comer canja. E às vezes vinham uns pés de galinha, um negócio meio doido, mas a gente comia. E aí a gente participou de um treinamento na sobrevivência na selva, que simulava como se a gente tivesse perdido e tivesse que se virar no meio da selva, né? E aí, lá nós tivemos, foi sexta, sábado e domingo, nós tivemos 2 refeições, uma no sábado e uma no domingo. No sábado foi um sopão de frutas, eles pegavam várias frutas, muita fruta ácida, colocavam no panelão com água e deixavam ferver. E aí a gente tinha que comer, e aquele caldo muito ácido doía o estômago. E aí quando foi no outro dia, no domingo, a gente comeu um sopão com pato, com frango, peixe, jacaré, tudo junto na caldeirada lá, sem sal, sem tempero, sem nada. E colocavam numa cuia e a gente tinha que comer. E aí quando a gente chegou na base de novo, adivinha o que tinha pra comer? Canja. Gente, eu nunca agradeci tanto por aquela canja. Eu tava muito feliz porque era canja, tava bem temperada, tava uma delícia. E depois daquele dia eu nunca mais reclamei de comer canja porque eu experimentei outra coisa ruim, né? E isso é algo muito simples, mas que quando a gente vive, a gente aprende a agradecer por coisas simples, né? A gente também aqui na comunidade não tinha internet. A gente foi ter internet agora no finalzinho de janeiro. E eu ainda tinha internet só uma vez no mês. E hoje eu agradeço pela internet que eu tenho aqui em casa. Mas antes no Rio de Janeiro eu não agradeci porque era algo muito normal. E quando a gente é privado de algumas coisas, a gente aprende realmente a agradecer, né? A agradecer por coisas simples. E algo que eu tenho aprendido muito também é sobre confiar plenamente no Senhor. Eu ainda tenho que colocar em prática, realmente, porque muitas vezes quando a situação aperta, eu ainda fico nervosa, ansiosa, mas eu acho que isso acontece com todo mundo, né? A gente precisa realmente aprender a confiar plenamente no Senhor. No texto a gente vê que Cristo fala pra gente não se preocupar com o dia de amanhã, não se preocupar com o que vamos comer, beber ou vestir, porque Ele tem cuidado de nós. E realmente, lá em João 14:1 diz: não perturbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Cristo, Ele é o Todo-Poderoso. Cristo, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele é nosso Pai e tem nos ajudado. Em meio a toda essa crise, Ele permanece sendo Deus Todo-Poderoso. Ele permanece sendo um Deus fiel. E nós precisamos depositar toda a nossa confiança nele. Eu vivi uma experiência aqui na comunidade esses dias que me impactou muito. Foi algo que me fez refletir bastante. A minha vizinha, ela foi lá em casa à noite e eu ia fazer um miojo para comer, já era final de mês, só tinha miojo em casa. E aí eu fiz um para mim e ofereci para ela. O nome dela é Val. E aí a gente começou a fazer e nisso chegou as 2 filhas dela, a Monique e a Monize. Só que elas chegaram fazendo muito barulho. E aí as 2 vizinhas... Ó, besouro. Aí as 2 vizinhas da frente, a Maísa e a Laísa, também vieram. E aí eu comecei a ficar desesperada, que só tinha 3 pacotes de miojo lá em casa. E aí, nisso, elas começaram a fazer muito barulho lá em casa, a vizinha do lado, a Isabela também foi. E aí começou. E aí daqui a pouco chegou o Enzo, o filho mais novo da Val. E aí a minha dupla também... ela decidiu comer, ou seja, tinha 9 pessoas para comer os 3 pacotes de miojo. Eu comecei a ficar desesperada, que eu fiquei preocupada, né? Como é que esse monte de curumim vai comer pouca comida assim? E aí a avó falou: não, missionária, fica calma, a gente vai conseguir fazer. Aí a gente cozinhou os 3 pacotes de miojo e ela pediu para as filhas dela irem na casa dela para buscar salsicha. Ela cortou e fez lá uma caldeirada e todo mundo comeu. E aí, na hora de comer, não tinha prato para todo mundo, começou a me colocar em vasilha de manteiga, um monte de coisa, mas deu certo. No final, uma não queria mais, a outra ainda queria e dava um pouquinho para outra. E por fim, ainda sobrou um pouco, a avó ainda levou para o esposo dela. E depois eu falei assim: Val, me desculpa, depois a gente faz uma janta melhor, mais elaborada para quando você vier aqui. Ela falou: não, missionária, fica tranquila, porque hoje eu só tinha essa salsicha para comer lá em casa. A gente ia fritar e ia comer com farinha. E ainda bem que a senhora chamou e a gente pôde comer aqui com vocês com miojo. E eu fiquei assim, cara, olha isso, né?
Eu estava desesperada, preocupada, porque não tinha muita coisa para dar para aquelas crianças. E a avó estava ali, estava falando para mim ficar calma, que ia dar tudo certo, e deu. Todo mundo comeu, todo mundo ficou satisfeito. E realmente eu tenho aprendido aqui com esse povo a realmente a confiar mais no Senhor, a confiar de que Ele está cuidando de tudo, das coisas necessárias, das menores coisas que a gente às vezes pensa que é, mas Ele tem tomado conta de tudo. E algo que a gente precisa ter muito na nossa mente, que a gente precisa confiar realmente no Senhor. E que a nossa maior motivação seja colocar Cristo em primeiro lugar, que Ele assuma a posição dele na nossa vida, que Ele seja o centro da nossa vida. E que a nossa maior motivação seja fazer com que o nome dele seja glorificado. Que nós não venhamos nos preocupar, mas que venhamos buscar, primeiramente, o reino dele. Não vamos deixar que os problemas da nossa vida ofusquem a nossa visão, mas que venhamos sempre olhar para ele, sabendo que ele tem cuidado de nós. Que nós venhamos realmente a viver de forma simples, sendo gratos por tudo que Deus tem nos dado e buscando realmente a confiar no Senhor. Quero mandar um grande abraço a todos, muito obrigada a todos que têm orado pela minha vida, orado pelo meu ministério. Continue orando, as coisas aqui não são fáceis, mas sabemos que Deus tem cuidado de tudo. Fiquem tranquilos, vamos manter a nossa esperança no Senhor, que isso tudo vai passar. Em breve estaremos todos juntos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Eu quero refletir com você um pouco sobre os dilemas que temos vivido hoje. Por isso, no início dessa mensagem, talvez pareça um pouco pessimista, não é algo que eu gosto, você sabe disso, mas é algo realista que eu quero refletir com você. Por isso eu quero te pedir, meu irmão, não levanta do seu sofá, não sai daí de onde você estiver, até você terminar de ouvir a mensagem que Deus tem para você e também para mim, na manhã desse domingo. Tem sido muito difícil assistir aos noticiários, não é verdade, irmão? Porque muitos veículos de comunicação, eles se alimentam da desgraça alheia, irmão. A realidade, a verdade é essa. Quando surge uma dificuldade com proporções tão grandes como essa que a gente está vivendo hoje, nasce um produto rentável para ser consumido por pessoas que estão trancadas em suas casas, amedrontadas dentro das suas casas. Só que a realidade, a verdade é que a maioria das tragédias não chega aos noticiários, né? A gente sabe muito bem disso, porque a dor e as aflições, elas são algo comum do nosso dia a dia. A dor e a aflição é algo comum da nossa lida. Todos nós conhecemos muito bem, inclusive, as recomendações de Jesus Cristo diante das aflições que nós teríamos nesse mundo. Né? João capítulo 16, verso 33, fala que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem um verso também de Shakespeare, que ele consegue resumir, captar muito bem a essência disso que eu estou te falando. Ele diz assim: a cada nova manhã, novas viúvas pranteiam, novos órfãos choram e novos lamentos golpeiam a face dos céus. A gente procura não pensar, a gente tenta esquecer um pouco, fugir dessa verdade, mas a dor e o sofrimento são coisas palpáveis, são coisas tangíveis, são coisas reais, assim como a alegria. Na maioria das vezes, essa dor absoluta, ela está ligada até à morte, que é a morte, então, é uma coisa que a gente procura realmente não pensar, não é verdade, irmão? A gente já tenta fugir da dor, mas a morte, a gente luta o tempo todo, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, fugir dessa realidade. E aí a gente cria algumas respostas prontas para dar ao nosso próprio subconsciente sobre maneiras de fugir da morte. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Quando a gente sabe que morreu alguém baleado, a gente fala assim, mas devia estar envolvido com alguma coisa errada. A gente não fala isso? Não, ele não devia estar andando uma hora dessa, andando onde ele estava. Ele não devia fazer isso. Quando sabemos de uma menina que foi abusada, a gente coloca culpa nas roupas que ela estava usando, culpa na maneira como ela lidava com os homens. Quando a gente sabe, por exemplo, você ouve uma notícia como a da Boate Kiss, há alguns anos atrás, que aconteceu no nosso país, e a gente fala assim, não, eu nunca estaria em um lugar como esse. Quando alguém morre por infarto ou qualquer coisa desse tipo, a gente tenta culpar a maneira como a pessoa lidava com a própria saúde, lidava com o próprio cuidado em relação a essa doença.
Em outubro de 2002, um homem assassinou pessoas aleatoriamente na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos da América. E a revista The New York Times publicou um artigo, e eu trouxe uma parte desse artigo que eu gostaria de ler para você. Buscamos sempre uma explicação para um assassinato com o objetivo de mantê-lo distante de nós. Não me encaixo nessa descrição, não moro nessa cidade, eu jamais frequentaria um lugar desses, e eu nem conheceria uma pessoa dessas. Mas o que acontece quando não há uma descrição, um local, um perfil das pessoas envolvidas? Onde buscamos a nossa paz de espírito? Meu irmão, o que me fez atentar em relação a esse texto da New York Times é esse questionamento: onde buscamos a nossa paz de espírito? A sociedade está tentando buscar paz de espírito, irmão. Fato que é relatado, inclusive, por uma das maiores revistas que nós temos hoje na nossa sociedade, mas não consegue encontrar. Sabe por quê? Porque busca em ferramentas e instrumentos que eles têm nas mãos. Por exemplo, psicologia, filosofia, teologia, inclusive, psiquiatria, economia. Por isso, se depara com uma realidade pessimista de que não tem como fugir da dor, não tem como fugir do sofrimento, e muito menos não tem como você fugir da morte. Por mais que você tenha sido criado em uma bolha, seus pais tenham tentado te criar da melhor maneira possível, tentando não permitir que você se frustrasse com o seu namorado ou sua namorada, não se frustrasse com o desemprego, não se frustrasse com as dificuldades que sobrevêm em uma vida comum, ainda assim é impossível fugir da morte. E aí, irmão, em momentos como esse, que surge um vírus, tirando todas as nossas desculpas para não pensarmos na morte, é que percebemos o quanto somos frágeis, o quanto nós somos pequenos como seres humanos. É interessante perceber como a morte é democrática, não é verdade? Que não escolhe classe social, idade ou status. Eu estava pensando esses dias sobre o presidente, né, do Banco Santander de Portugal, seu Antônio Vieira Monteiro, e no quanto esse homem teria condições, irmãos, de lutar pela vida, enquanto esse homem teria condições de investir dinheiro para ser curado, para investir os seus próprios recursos, para desenvolver um tratamento, e com certeza ele recebeu o melhor tratamento que seria possível, ou que um dinheiro pudesse pagar, mas faleceu, tentando buscar algo que é de graça, oxigênio, algo que dinheiro nenhum poderia comprar, porque é de graça. Aquilo que é grátis, dinheiro nenhum paga. Talvez seja o tempo da gente valorizar um pouco mais recursos que temos em tanta abundância, como o oxigênio, como um sorriso que você pode dar a alguém, como um abraço que você pode dar a quem você ama, como uma frase de afeto e amor, como um simples eu te amo. Pela manhã dessa quarentena, existe na palavra de Deus um homem que passou por uma crise incrivelmente grande. Tudo que ele havia planejado, tudo que ele estava pensando sobre ele foi mudado de um momento para o outro. E agora ele se encontrava diante da própria morte. Aquele que vivia tranquilamente, agora batalhava para respirar dentro da barriga de um grande peixe. De lá, Jonas fez uma das orações mais lindas de toda a Bíblia. E eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 2. Nós leremos dos versos 2 ao 9. Se você quiser também, a gente vai colocar aí na nossa transmissão, para que você possa acompanhar essa leitura junto comigo. Ele disse, Jonas disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença,
Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, e as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. Há terras cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu me trouxeste a vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a sua misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Guarda essa última mensagem no seu coração, irmão. A salvação vem do Senhor. Todos nós conhecemos muito bem a história de Jonas. Embora ela não tenha muitos detalhes, como o antes e o depois do seu chamado para pregar em Nínive, a narrativa do profeta veterotestamentário é muito comum para todos nós que frequentamos há algum tempo a escola bíblica dominical. Jonas teve sua vida virada de cabeça para baixo, meu irmão, em pouquíssimo tempo. Em um momento ele estava profetizando no norte do reino de Israel, em outro momento se encontrava lutando pela vida, sem ar, sufocado dentro da barriga de um grande peixe. Sem preparo, sem planejamento, o profeta saiu da estabilidade para o inferno, para o ventre da morte, como ele inclusive fala no verso 2 desse texto que nós lemos, que ele se encontrava no ventre da morte. Do ventre da morte eu gritei por socorro. Assim aconteceu com a gente também, não é verdade, irmão? E um dia você estava planejando o fim da sua faculdade, num outro você estava se perguntando sobre quando seria a volta das aulas. Em um momento você estava planejando a sua viagem e no outro estava preocupado sobre quais voos seriam cancelados ou não, sobre como seria o funcionamento dos aeroportos. Em um momento a gente estava planejando para comprar algo novo para a nossa casa, uma TV, uma geladeira, um sofá, algo que pudesse trazer mais conforto para a gente. E no outro momento, nesse momento, estamos buscando de maneira simples suprir as nossas necessidades mais básicas. Da mesma maneira, da mesma forma que Jonas, nós tivemos a nossa vida virada de cabeça para baixo, mas isso não é o fim. Esse não é o fim, meus irmãos. Porque mesmo que a gente esteja no ventre de um grande peixe, no ventre da morte, como Jonas fez questão de dizer aqui, Deus é capaz de ouvir as nossas orações. E dessa forma a gente vai perceber que Ele sempre esteve no controle de tudo. Deus sempre esteve no controle da vida de Jonas. Seja quando estava tudo bem ou quando estava tudo mal, Deus sempre esteve no controle. Seja no reino de Israel, seja se ele conseguisse chegar em Tarsis, ou seja em Nínive, Deus sempre esteve no controle. Mas a verdade é que ninguém fica indiferente em relação a Deus quando vive um momento de dor como esse que Jonas está vivendo, de sofrimento como esse que nós estamos vivendo. No final das contas, porque nós sabemos que no final das contas é Ele quem está no controle. Então, ou a gente se aproxima de Deus, ou a gente se afasta de Deus. O verso 2 do texto que nós lemos fala assim: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jonas estava vivendo aqui, irmão, um momento de fuga. O que ele não queria nesse momento era encontrar com Deus. O que ele não queria era encontrar com o Senhor, como se fosse possível fugir dessa presença. Durante todo o capítulo 1 do seu livro, o profeta tenta de maneira fracassada executar essa missão, de fugir da presença de Deus. E quando estava tudo bem, ele tentava resolver com seus próprios meios. Ele comprou passagem, planejou, buscou uma maneira de executar essa missão que ele gostaria, de fugir da presença de Deus. Até que chega um momento, o auge da sua dor, a face da morte. E ele percebe que nunca esteve no controle de nada. Nem no barco, nem em Israel, e nem se ele chegasse em Tarsis. Talvez seja um exagero
afirmar ou generalizar que a maneira mais verdadeira de se encontrar com Deus é através do sofrimento. Mas eu não enxergo isso como um exagero tão grande assim. Quando a dor, o sofrimento, a morte nos afligem, então a gente percebe que não estamos no controle da nossa vida. E na verdade nunca estivemos. Irmão, você consegue pensar que líderes mundiais como esses que nós vemos nos noticiários, você consegue tentar imaginar o que se passa na cabeça deles agora? De perceber que nunca estiveram no controle, que algo simples como um vírus é capaz de desestabilizar toda a economia, é capaz de mudar todos os planos e projetos que eles estivessem buscando. Um dos meios mais eficazes de abandonarmos um conhecimento abstrato sobre Deus e termos um encontro pessoal com Ele, com uma realidade viva, numa realidade, sabe, não algo que você aprendeu só dos seus pais, porque você já frequenta um culto semanalmente, já há longos anos, porque seus pais te ensinaram assim, mas o sofrimento é a melhor maneira da gente ter, a fornalha da aflição é a melhor maneira da gente encontrar realmente com Deus, da gente ter realmente um relacionamento com Ele. C.S. Lewis tem uma frase que diz o seguinte: Deus sussurra em nossas alegrias, fala em nossa consciência, mas grita durante o nosso sofrimento. Sabe, irmãos, eu acredito e costumo falar sobre isso, que existe um nível de maturidade que só se alcança através do sofrimento. Olha para a sua vida e perceba isso. Olha para a sua vida e entenda isso. Na teoria, todo mundo sabe que Jesus é tudo que alguém precisa para seguir adiante. Mas ninguém sabe de verdade que Jesus é tudo o que precisa até que Ele seja a única coisa que lhe resta. Guarda isso. Ninguém sabe que Jesus é tudo o que precisa até que Ele seja a única coisa que lhe resta. E eu quero trazer uma base bíblica para tudo isso que eu estou te falando aqui. Para dizer que, ainda que a sua vida, ainda que você tenha aprendido muito, através dos cultos, você aprendeu muito mais com o seu sofrimento. Jó, também é uma história muito conhecida por todos nós. E, segundo a Bíblia, ele era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. No primeiro verso do seu livro, do primeiro capítulo, a Bíblia já começa dizendo isso, que Jó era um homem justo e íntegro, temia a Deus e evitava o mal. Alguém que oferecia holocaustos por pecados que talvez os seus filhos pudessem ter cometido em seus pensamentos. Olha o que fala o verso 4 e 5 do primeiro capítulo de Jó. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha o que Jó fazia, irmão. Jó era um homem crente, irmão. Jó era um homem temente ao Senhor, alguém que seguia a Deus e mantinha o seu coração em Deus, que teve essa característica reconhecida por todos nós, que estudamos a sua história, inclusive até por Satanás reconhece esse posicionamento de fé que Jó tinha. Esse homem sofreu tudo que um homem seria capaz de sofrer, meu. Ele sofreu a morte dos filhos, abandono familiar, doença, dor, esteve também diante da própria morte. E depois de tudo, no último capítulo do seu livro, depois de ter passado por tudo isso, Jó nos traz uma preciosidade. Ao avaliar a sua vida, ao olhar para trás,
ao conseguir gerar nele uma maturidade que o sofrimento é capaz de criar, Jó nos traz uma preciosidade. Olha o que fala no último, eu li para você o primeiro capítulo de Jó, mas agora eu quero ler o último capítulo. Olha o que fala no verso 5. Olha a fala de Jó. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Meu irmão, olha o que Jó está falando aqui. O homem que foi reconhecido como justo e temente ao Senhor pelo próprio Deus, agora está dizendo que a fornalha do sofrimento, um momento de dor absurda e absoluta, como perder aqueles a quem ama, havia feito conhecer a Deus verdadeiramente. Ninguém fica indiferente ao Senhor diante de uma adversidade. Ou ela te aproxima, ou ela te afasta de Deus. Porque você entende, você reconhece que esse é o caminho, ou você reconhece que esse é o caminho, ou isso te dá repulsa de pensar que aquele que é todo-poderoso não foi capaz de intervir ao seu favor, como se todo o universo girasse em torno de você e do seu sofrimento. Como se mais ninguém passasse pelo que você está vivendo hoje, meu irmão. Às vezes a gente acha que a gente é o centro de todas as coisas. E o nosso sofrimento tem mais valor do que o outro. Mas se você trilha o caminho certo, se você escolhe a melhor maneira, se você escolhe o melhor caminho, que é se aproximar de Deus, você percebe que não é por capacidade, não é por talento, não é por estrutura que você possua, porque a salvação vem do Senhor. E aí é isso que eu quero que você guarde nessa manhã, meu irmão. Eu estou durante 25 minutos falando com você sobre sofrimento, para você entender que isso é algo comum do nosso dia a dia, mas a realidade é que a salvação vem do Senhor. Jonas consegue perceber isso. Jonas consegue entender isso no auge da sua dor. Aquilo que o conforto do seu lar não foi capaz de trazer, aquilo que os estudos na sua casa, a pesquisa sobre Deus não foi capaz de trazer, a busca sobre o Senhor não foi capaz de trazer, só a dor foi capaz de revelar a Jonas. A salvação vem do Senhor. Esse é o final da oração de Jonas. Aqui está a chave de tudo que eu te falei até agora. Me perdoe até se parece que no primeiro momento eu trouxe uma mensagem pessimista, em um tempo onde a gente precisa de esperança, dizendo que a nossa realidade é que o sofrimento, até certo ponto, é necessário e é uma realidade. E você está correto, que até aqui eu falei realmente sobre isso. Mas eu vi uma necessidade de te relembrar sobre isso. Às vezes é importante nos lembrarmos que nós não somos o centro de todas as coisas. Exatamente disse que é impossível a gente ficar indiferente a Deus diante do sofrimento. E isso acontece porque sabemos que na realidade a salvação vem através dele. Jonas, irmão, na última frase da sua oração, nos dá a chave para abrir as algemas da angústia que nos prendiam e amordaçavam. A salvação vem do Senhor. Sabe por que fugimos do sofrimento, da morte e da dor em nossos pensamentos? Porque, na realidade, nós estamos acreditando na medicina, estamos acreditando nos políticos, estamos acreditando em nossos diplomas, estamos acreditando na nossa conta bancária, estamos acreditando na nossa empresa, estamos acreditando na nossa condição social, mais em tudo isso do que a Deus, a quem não vemos. Precisamos acreditar, preferimos acreditar naquilo que nós somos capazes de tocar, do que em Deus, a quem nós não vemos, não tocamos. Nos prendemos àquilo que é material, sem perceber que a salvação vem daquilo que é espírito. Deus é a salvação dos nossos pensamentos. A palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A nossa própria mente é um dos ambientes mais difíceis de a gente lidar com as nossas dificuldades, porque a gente fica se sabotando o tempo todo, irmão.
Tira esses pensamentos ruins da sua vida. Tira esses pensamentos contrários do seu coração e da sua mente. Deixe que a palavra do Senhor penetre no seu coração, penetre nos seus pensamentos, mudando a sua maneira de enxergar o mundo, mudando a sua maneira de pensar, renovando a sua mente, renovando o seu entendimento. Porque aí você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Deus é a nossa salvação diante das adversidades. Olha o Salmo 20, versos 6 a 8, fala assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá de seu santo céu e o livrará com grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós levantamos e permanecemos firmes. Deus é a salvação nos tempos de adversidade, irmão. Jonas reconheceu isso no auge da sua dor, porque a dor nos ensina, nos ajuda a desarmar. E aí, num tempo de adversidade, a gente percebe que alguns confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Deus é a nossa salvação diante da dúvida. Jesus, quando ressuscita e mostra a todo o povo, mostra aos seus discípulos que ele foi capaz de vencer a morte, surge uma dúvida totalmente compreensível no coração de Tomé. E aí olha o que o mestre fala. Então disse a Tomé, Jesus: ponha o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Ponha a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Deus é a nossa salvação, irmão, diante da dúvida, porque não existe nada mais difícil do que em nossos pensamentos nós lidarmos com a dúvida. Sabe, irmão, a quarentena seria muito mais fácil se alguém dissesse pra gente a hora que ela vai acabar. Se alguém falasse assim: olha, até o dia 1º de agosto, ninguém vai sair de casa. Isso se tornaria até um pouco mais fácil para a gente, sabia? Porque a realidade é que a gente está na dúvida. Está na dúvida de quando a quarentena vai acabar, está na dúvida de quando vão descobrir uma cura para o coronavírus. A gente está na dúvida de como vai ser a nossa vida econômica depois disso tudo. E a dúvida é uma realidade muito difícil da gente lidar. Por isso, a gente precisa lembrar que diante das dúvidas, Deus é a nossa certeza. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a certeza daquilo que nós não somos capazes de ver. A fé precisa gerar em nós certeza. A fé não é a ausência de medo, porque às vezes dá medo, mas a fé é a ausência da dúvida. Ainda que eu tenha medo, eu tenho certeza que Deus vai cuidar de mim e vai me dar todo o suporte. Deus é a nossa salvação, inclusive diante da morte. No verso 4 do Salmo 23, que é um texto que a gente conhece muito bem, diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O apóstolo Paulo também escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 ao 57. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a morte é aquilo que nós mais tememos, se ela envenena os nossos dias e os nossos pensamentos se corrompem diante dela e involuntariamente mudam de assunto para que a gente não pense nela, nós conhecemos alguém que foi capaz de vencer a morte, meu irmão. Inclusive, ele venceu a morte por nós. Nós fomos criados e ensinados de que devemos vencer as dificuldades. Mas o nosso desafio, na realidade, não é vencer. Porque a morte já foi vencida na cruz. Por isso,
Para encerrar essa mensagem, eu gostaria de ler para você alguns versos de uma poesia. Dizem que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro. Dizem então que o fogo é forte, mas a água apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas o vento espalha a água. Então dizem que o vento é forte, mas a montanha espalha o vento. Dizem que a montanha é forte, mas o homem derruba a montanha. Dizem que o homem é forte, mas a morte derruba o homem. Dizem que a morte é forte, mas eu conheço alguém que já venceu a morte. Amém? Nesse tempo, gere esperança no seu coração, porque a salvação vem do Senhor. Guarda isso no seu coração. Que Deus te abençoe nessa manhã. É isso aí, meus irmãos. Está acabando o nosso culto. Culto abençoador. Tenho certeza que Deus falou na sua vida através da palavra, através dos louvores. Tendo a convicção que a nossa salvação vem do nosso Deus. Então, meus irmãos, até a noite, 6h30, aqui no mesmo canal do YouTube. Espero vocês. Tchau, tchau.